É. Faz uns dias que eu não venho aqui, né? Eu sei, faz uns dias mesmo. Mas é porque eu gosto que vocês. Eu gostaria, pelo menos, que vocês entendessem que a gente cansa. É, a risada de nervoso. Ai. Bom, hoje eu vim contar uma história para vocês. A história de quando eu comecei a dar aula. Todo mundo fala, né, que quando a gente começa a ser professor, em geral, a nossa profissão está muito associada ao conceito de sacerdócio. Não concordo. Se não me pagarem, e se não me pagarem bem, eu não saio da minha cama pela manhã. Acredito que o meu conhecimento é sim uma moeda de troca, e que sim, eu tenho que dar valor a ele, e sim, as pessoas têm que pagar para o que eu tenho a oferecer. É claro que eu vou tirar aqui do discurso todo o rolê social, porque, sim, já ajudei muita gente, já dei muita aula de graça. Um dos meus primeiros empregos foi dando aula num centro de voluntariado, num cursinho comunitário. Então, sim, eu sei o que é isso. Mas eu me lembro com muito carinho da primeira vez que eu entrei numa sala de aula do Estado público para ser professor de forma remunerada. Eu ainda estava no meu segundo ano de faculdade e eu me lembro muito bem do dia. Era um dia de 27 de setembro e isso aconteceu em 2001. É, cara, faz 20 anos. Esse ano eu completo 20 anos de profissão. E eu me lembro que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Porque, na verdade, assim, eu venho de uma família, assim, relativamente humilde, né? Que a gente meio que vende o almoço para comprar janta. E eu me lembro que eu tava numa situação do tipo assim, cara, eu não tenho dinheiro para pagar a Xerox da faculdade. Eu não tenho dinheiro para comer no RU da faculdade. Eu tava assim, minha mãe é costureira até hoje, né? E também não tinha como me ajudar. E eu falei, eu preciso arranjar um emprego. Eu nem cogitei a possibilidade de, vai procurar alguma coisa no comércio, vai ser office boy. Na época, bom, em 2001, eu estava com 19 anos, eu poderia num emprego desse, mas a minha faculdade era integral e não ia ser fácil. E aí me veio a cabeça, por que não dar aula? Né? E aí eu só me lembro assim, eu não tinha contatos, eu não sabia o que eu deveria fazer, mas eu pensei comigo, vou fazer uma lista de todos os números de telefone das escolas públicas da região e ligar. Vamos ver o que acontece. E foi o que eu fiz. Eu me lembro que isso aconteceu, era umas 5 horas da tarde, eu tinha acabado de chegar da faculdade, e eu peguei o telefone, na minha casa tinha telefone fixo, eu peguei e fiz uma lista, era uma lista assim de umas 2 páginas, eu liguei até para cidades vizinhas, porque Assis é uma cidade que, tipo, 100 mil habitantes, né? E tem várias cidades satélites ali em volta menores que não era de difícil acesso, mas foi o que eu fiz. Peguei o telefone e saí ligando. Naquela época, não era necessário, como é hoje, né, a gente fazer um cadastro. Assim, a gente faz um cadastro estadual, uma coisa centralizada, que você faz primeiro o contato junto à Secretaria de Ensino, né? Hoje a coisa é bem burocratizada. Mas na época, eu não sei se também era administração, né? Era tudo muito próximo. Então, assim, os diretores realmente conheciam todos os professores, e foi o caso. Eu liguei e as escolas assim, olha, para você, você para você dar aula, você precisa abrir uma portaria. E eu, ai, que diabo é isso de portaria? E você precisa fazer isso. E várias escolas colocaram muitos empecilhos. Eu me lembro assim que tipo,
Um falava que só a única vaga que tinha era de manhã, outro falava que era só tarde, outro só pegava professor para dar aula se fosse mulher. E, e eu, assim, desanimadíssimo. Eis que eu ligo para uma escola que não era uma escola bem falada na época. Era uma escola que se falava mal. Na minha cidade, assim, era uma escola perto da rodoviária. Eu não tinha estudado nessa escola, eu só conhecia ela de passar em frente. E eu me lembro que já era já umas 6 horas, 6h30, já estava enjoado já de fazer ligações. Eu estava assim por ordem alfabética, estava na letra F, coisa assim. E eu liguei nessa escola e a diretora que me atendeu, sabe quando você ouve a voz da pessoa e ela é acessível? A palavra é essa. Ela era acessível. E ela pergunta, assim, aquela história, né? A gente atropelado, ansioso, a gente vai atropelando, falando. Aí ela falou, calma, moço, qual que é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Carlos. Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 19, 20, eu acho que eu já tinha feito 20 anos. E ela falou, você é bem novinho, né? E você quer dar aula? Eu falei, eu preciso. Eu estou fazendo faculdade, eu estudo na Unesp. Na minha época, falar que você estudava numa faculdade estadual, isso de alguma forma tinha algum renome. Hoje em dia, acho que não é tanto assim. E aí ela falou assim, então você é professor de ciências? Eu também sou. E eu, sim, eu também sou. Eu acabei de chegar aqui, está começando o turno da noite e vai faltar uma professora de biologia. Você quer vir aqui substituir ela? Eu não tenho ninguém para pôr no lugar. Me deu um frio na espinha. Na hora, tipo, como assim? Na hora eu nem falei isso para ela, claro. Eu super interessado, precisava vender meu peixe. Ela falou, sim, vai faltar uma professora e ela tem, tipo, 2 aulas para dar hoje à noite. A aula vai ser, tipo, às 8 horas da noite. E você gostaria de substituir? Aí você vê se é isso mesmo que você quer. Eu disse sim. Eu disse sim, 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 sim. E eu disse um sim do tipo assim, meu Deus, será que eu não fiz besteira? Mas eu disse sim. Eu lembro que eu desliguei o telefone, minha mãe estava na cozinha atrás de mim. Falei, mãe, o colégio pediu para eu ir lá para dar aula hoje. Ela falou, o quê? Eu falei, E aí minha mãe perguntou, mas e a tal portaria? Eles falaram, eles disseram que vão resolver para mim. E hoje mesmo eu já vou sair com a minha. Ela falou, então vai. E eu fui. Fui. Eu lembro que foi um dia, o tempo estava fechando, choveu, choveu, choveu. Era setembro, né? Fim de setembro, caiu uma temporal. E aí a primeira coisa que me passa a cabeça, né? Do tipo, não vai ter quase aluno, né? Chuva, à noite, né? E eu lembro, eu entrei, era uma sala de um primeiro ano do ensino médio. Primeiro eu cheguei, eu lembro de ter chegado uma meia hora mais cedo. Eu conheci essa senhora. Ela não era diretora oficial da escola, era assim, ela era a professora de ciências do colégio, que estava afastada como diretora, como vice-diretora, na verdade, porque o vice-diretor original mesmo do colégio tinha passado por uma cirurgia. E eu e ela me recebeu com um carinho enorme, assim, você via que ela era uma senhora magra, distinta, alta, e, e ela e ela era muito respeitada pelos alunos. Deu a impressão assim de que ela tinha sido professora de todo mundo ali, sabe?
E agora ela estava na direção. À noite, num dia chuvoso, a escola vazia, era uma escola pequena, poucos alunos, e ela me levou até a sala, me apresentou os alunos, me emprestou a caixa de giz dela, e eu dei 1 hora e 40 minutos de aula, que foi assim, uma aula de ciências que hoje eu acho que eu nem lembro mais do assunto. Eu lembro que foi uma aula de biologia. Depois eu vim descobrir que a pessoa que eu substituí era uma bióloga também da mesma faculdade que eu. Ela era de algumas turmas antes de mim, se formou antes de mim. Hoje, inclusive, ela é uma autora de livros da área, bem conhecida. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim: eu tenho muito a agradecer, porque alguém ouviu a voz de um moleque no telefone pedindo emprego. Era real a minha necessidade, não era uma ansiedade de um universitário querendo trabalhar, eu precisava daquele dinheiro, de verdade. E eu tive alguém que abriu os braços para mim, me recebeu. E depois daquele dia, eu voltei nessa escola, eu entendi o que era o que hoje nós chamamos de professor eventual, que é tipo, um professor faltou, aconteceu um acidente, o professor não está aqui, entra o eventual. Eu tive as minhas primeiras experiências lá, tenho histórias maravilhosas dessa escola, apesar de eu ter ficado pouco tempo, porque basicamente eu fiquei desse final de setembro até dezembro. E logo na sequência eu fiz o cadastro no estado e fui conseguir as minhas primeiras aulas livres. Hoje eu olho para trás e olho feliz, assim, tipo, cara, já tive tanta experiência legal. Hoje eu trabalho em 2 lugares que eu gosto muito, mas eu olho para trás a minha experiência como professor em escola pública. Eu fiz menos do que eu deveria, mas eu aprendi. Cara, como eu aprendi. E hoje, quando chega alguém recém-formado, né, para fazer estágio e que quer conhecer o trabalho, que está empolgado, ou que simplesmente me manda mensagens na DM do Instagram, ou manda mensagem via inbox do Facebook e me procura para conversar, entusiasmado, ou às vezes animado, porque outros colegas desanimam e falam assim, procura outra profissão. Eu falo assim, cara, a docência nunca me deixou na mão. Hoje eu me apresento como biólogo, eu sou botânico, eu sou CG, mas eu sou professor. Ah, e, e é um orgulho que eu tenho de ter adquirido esse título. Valorizo muito. E sei que é um processo em construção, porque a gente nunca é completo. Como professor, a gente está o tempo todo se descobrindo. E agora eu tô nessa, tô me descobrindo youtuber. Que eu também acho que é uma tarefa que é de construção infinita. E é isso.